Falando de eleição aqui no Ciência Política, e vamos falar mais porque faltam praticamente 3 meses para o processo eleitoral. Claro que a gente traz a nossa pauta a questão da saúde pública, a questão da segurança pública, a questão da educação, temas que sempre estão nas campanhas, sempre estão nas eleições. E a gente incrementa trazendo outro tema, um tema interessante. Veja só, pela primeira vez uma pesquisa mostrou a relação dos tutores e os seus pets. Quem fez foi a Quaest, que você já viu fazendo pesquisa de intenção de voto. Então fez esse levantamento para mostrar como é a relação do brasileiro com os seus animais de estimação. Vamos começar mostrando os números, porque você vai entender como esse assunto tem a ver com o momento eleitoral também. Olha, hoje 94% dos brasileiros afirmam que já tiveram algum pet. 72% dizem que possuem pets em casa. Ou seja, é um número muito expressivo. Só 6% da população brasileira nunca teve um animal de estimação. 72% tem e 22% já teve. Aí tem mais dados, tem mais números. Vamos lá, vamos avançar. A Quaest aponta também o seguinte, que o animal de estimação preferido é o cachorro, 47%, o gato, 23%, pássaro e aves, 12%, peixe, 6%, roedores também 6%, tartarugas, 3% e outros também 3%. Então, cão e gato estão ali predominando os animais de estimação no país. Vamos avançar, porque a gente tem números que, olha, veja como é interessante. Ter um pet exige uma responsabilidade do tutor e também um gasto financeiro grande. E aí, o que foi que a população respondeu? 92% concorda que gostaria de levar o pet mais vezes ao veterinário. E 90% concorda que o governo deveria tornar mais acessível para que as pessoas tenham pets. Ou seja, para 90% o governo tem que fazer mais. Está devendo no que diz respeito a que as pessoas possam ter acesso, possam ter animais de estimação. Tem mais. A próxima cartela traz o seguinte: quando doente, os pets são levados para veterinário particular, para 71% dos tutores. 71% respondeu. Quando o pet fica doente, vai no veterinário particular. 20% não leva para o veterinário e trata em casa. E só 9% leva para o veterinário público. Isso escancara o quê? Que não tem serviço público acessível para que as pessoas cuidem dos pets. Se 94% tem ou já teve, só 9% consegue bancar, consegue levar para o público. A maioria tem que levar do privado. E o custo é proibitivo, muitas vezes, para a pessoa ter um pet. Metade de quem é ou foi tutor afirma que já tem deixado de realizar um procedimento no pet por falta de dinheiro. 50% deixou de fazer algum procedimento porque não tinha recursos. E, claro, porque também não tinha esse procedimento disponível na rede pública. Uma pauta para a eleição deste ano, até porque estamos falando de pet, de saúde de animais e também de saúde dos tutores. Cíntia Lages. Exatamente, Ananias. Tanto que a gente tem um Congresso conservador, mas o Brasil nunca avançou tanto em leis que favorecem os direitos dos animais. Eu estava pensando sobre isso hoje, porque eu estava lendo sobre a extrema-direita na França, e o que me chamou a atenção, tem uma relação com o que você está falando da pesquisa, é que a gente tem uma ideia de extrema-direita, a gente vai direto para o nazismo e para o fascismo, né? Só que essa nova extrema-direita, ela abraçou algumas pautas que, em tese, seriam da esquerda, como essa dos animais. Essa é uma pauta
que é abraçada pelo conservadorismo também. É quase uma unanimidade, se a gente colocar, você tem deputados aqui no Brasil extremamente conservadores e que defendem essa pauta. Você tem políticos conservadores do Piauí, como o deputado Júlio Arcoverde, que tem nas suas redes sociais posts com os seus animais de estimação. Então, essa política, ela se tornou uma espécie de ponto de convergência entre a esquerda e a direita aqui no Brasil. Que coincidência você trazer esse tema, porque eu estava pensando sobre isso ontem, que o ponto de convergência que eu encontrei pesquisando a história da França e também analisando aqui, porque eu acompanho bastante... Curiosa. E eu acompanho muito as mudanças na legislação brasileira, porque eu sou amante de pet, eu sempre tive, perdi um recentemente, assim, meu coração ainda está cheio de dor, claro. Eu sei bem o que é isso, questão do preço, em todos os momentos da vida, desde quando está saudável até quando está doente, quando precisa ser sepultado. É muito caro, é um peso muito grande. É proibitivo, como diz aí a pesquisa. É proibitivo, é muito caro. É tudo muito caro. Mas, assim, o amor é tão grande, a vontade de cuidar é tão grande que você acaba abrindo mão disso. É mais caro do que cuidar de humano, pra você ter ideia. Medicamentos são mais caros do que medicamentos humanos. Caramba. Eu posso lhe assegurar isso. Então, a gente tem isso. É uma coisa boa. Eu acho que isso é uma coisa boa você imaginar que políticos que, assim, são muito extremistas têm esse traço, que eu considero um traço de humanidade. Olha, é uma esperança. Eu acho que é uma esperança. Pronto, tá aí. Eu acho que a causa animal é a esperança do mundo. O Código Civil, inclusive, pode mudar, né? A forma como o animal é visto no Brasil. Hoje ele é coisa, né? E ele passaria a ter, inclusive, direito de herança, como já tem, por exemplo, lá no Reino Unido. Ah, se insere hoje no direito das coisas. E há essa chance, porque, de fato, já está integrado, né? A família. Está vendo aí, Osmano, a sugestão da Cíntia? Os animais para unir. Me chama a atenção também nessa pesquisa é que 50% dos cães adotados pelas famílias brasileiras são vira-latas. São cães que são abandonados, cães e gatos que são abandonados nas ruas e que são recolhidos. Tem pessoas, tem instituições que vivem exclusivamente disso, para fazer recolhimento de cães abandonados, de gatos abandonados, tratarem e depois que eles estiverem curadinhos, saradinhos, oferecem para doação. Eu acho, toda criança adora um cachorrinho, adora um gato, e eu acho que a gente devia sempre olhar para a criança quando pensa num animal, porque se a criança gosta é porque aquilo faz bem à criança, e fazendo bem à criança deveria fazer bem aos humanos adultos que muitas vezes nos embrutecemos nas jornadas da vida. É isso. Olha, Franci, a gente tem 94% das pessoas que têm ou já tiveram pet, e a representatividade disso na política é muito pouco. A gente conta nos dedos os parlamentares que têm causa, de fato, e de fato trabalham. Né? Que não se apropria isso, vida, que né? não se apropriam, que tem história no meio, que quem realmente é do meio conhece, sabe o perfil de cada um. Por que essa representatividade é tão baixa, Franci? Olha, Ananias, daí vem, inclusive, a importância de se pesquisar sobre o histórico dos candidatos. Porque, como a Cíntia citou, há alguns que se apropriam da causa, e essa representatividade ela ainda é baixa pela falta da aposta dos partidos políticos em candidatos com essa pauta, ou até mesmo pessoas que são ativistas dos direitos dos animais que se apresentem para a política. Ainda é um número muito reduzido. Já tivemos alguns casos de sucesso no Brasil. Aqui em Teresina tem uma vereadora que foi eleita com essa causa animal, mas é muito importante você verificar quem luta realmente por esse direito e quem só utiliza essa pauta para abstrair desses dividendos políticos, porque acontece muito.
não só em relação à causa animal, mas também em relação a outras A bandeiras. mulher, né? A mulher revoltante, a apropriação da causa da mulher, pessoas oportunistas que durante o processo eleitoral se apropriam dessa causa. Só para lembrar você, além da vereadora, que é a Tanandra, você tem a Raíssa Protetora, que de fato é uma protetora. Ela teve 5 mil votos, né? Sim, a uma primeira votação tentativa muito expressiva. dela é uma votação expressiva. Então, E eu lhe digo que eu conheço de perto a história dela. Ela sim. Ela de fato, tem história na causa, né? Tem trabalho. História. Um dos meus animais foi adotado através dela. Olha aí. E interessante isso, como as pessoas conhecem, né? Conhecem, por exemplo, quando se fala em Raíssa, as pessoas que gostam de animais, em geral, conhecem alguém que já se socorreu a ela ou conhecem algum caso que ela já atuou. Então, de fato, não tem como mentir. Não dá para você fazer na época da campanha. Isso você tem que fazer todo dia. Isso. Mas acho que vai aumentar, né, França? Agora, eu acho que vai ter mais representatividade. Então, há os impostores, né, e há aqueles que realmente lutam por essa causa. E esse estudo é bem claro da realidade de quem realmente é tutor de um pet. Eu, em casa, tenho 10 gatos. Então, nós já adotamos, inclusive, alguns, mas já fechei ali a porteira, apesar de que sempre o coração fica um pouco apertado. Não diga isso, França. Mas, realmente, o gasto é muito alto, Ananias. Então, políticos que apresentam ações direcionadas aos animais também tendem a ganhar essa simpatia do público. Aqui no Piauí nós temos a experiência do castramóvel, mas que ainda é muito restrita, porque até um procedimento básico como o da castração, quando você vai realizar o procedimento, tem os medicamentos, você gasta mais de R$300. E essa é uma realidade muito distante da maioria dos brasileiros. Então, os políticos que apresentarem também ações nessa pauta, sem dúvida alguma, ganharão muito nessas eleições. Tá aí, vamos acompanhar